Então, beleza, eu vou começar de uma vez então. Então, a intenção da live de hoje é ser uma revisão para a prova dessa semana. E a intenção é que amanhã só vai ter live amanhã se realmente precisar, se realmente tiver muita procura, se tiver dúvida. Mas a minha intenção era deixar amanhã reservado para agendamento de monitoria, caso alguém queira marcar um horário é, em particular para poder estudar, ou até em grupo também, não tem problema marcar. Porque aí pode ser em um outro horário que seja melhor para vocês. Eu tô disponível no período da tarde, em qualquer horário. E aí, o que acontece? Eu fiz um resumo da matéria com os conceitos num PDF. Num... E eu subi no GitHub, no repositório que tá o código. Eu juntei todas as partes conceituais. E aí, a live hoje é para tirar dúvida, passar por isso daqui e talvez resolver os exercícios da parte que vocês têm dúvida. Aqui no PDF eu deixei uns exercícios. Se vocês quiserem resolver sozinhos também depois para depois perguntar também dá. E a Carol não vai poder participar da live hoje, mas ela me pediu para resolver o método de inserção e exclusão no try para ela assistir depois. Então, vou esperar vocês primeiro, se vocês tiverem alguma dúvida, e aí depois eu passo por essa parte. Tem alguma coisa que vocês querem que eu revise mais? Alguma das matérias que vocês estão com mais dificuldade, algum dos tópicos? Ou só querem que passe um geralzão mesmo e tá bom? Véi, por mim, o geralzão, mas é nos últimos conteúdos dar uma focada a mais que eu vi pelo hospital, né? É, Aí, se eu puder dar uma passada a mais neles, mas de resto, um geralzão. O Hugo tinha aberto o mic aí, falei. Não, para mim pode ser mais geral também, só realmente focar em gráfico, porque é muito conceito gráfico, né? Então, é, dá uma focada maior. grafo é a maior matéria, né? Então, eu só vou revisar aqui essa parte de árvore, enária e try e resolver os dois métodos que a Carol pediu e aí a gente foca no grafo. A questão da árvore enária. Eu acho que é a que menos teve dúvida. E também quando eu comecei a dar monitoria, vocês já tinham feito exercício desse conteúdo, né? Eu não cheguei a fazer nenhuma live que fosse de árvore enária. Mas o conceito é uma árvore que pode ter um número arbitrário de filhos, N filhos. E no conteúdo do Léo é, é uma ordem, não tem uma ordem pré-estabelecida, né? Nos filhos da árvore. A representação é por parênteses, então você tem o primeiro elemento do parênteses é a raiz, e aí você abre um parênteses, dentro dele tem todos os filhos. Onde tem parênteses vazios vazio é um nó sem filhos. E as duas modelagens que tem no slide é a questão do primogênito irmão, onde um nó só conhece o seu filho e seu irmão. E aí, através disso, você consegue ocupar menos memória, você faz uma lista encadeada, é menor do que usar um array list, ou você tem a modelagem que tem a lista de filhos, que aí você já está alocando mais memória porque você está usando uma lista com um determinado tamanho. E aí, a try é uma árvore enária, porém, ela é baseada em prefixos, né? E a Carol estava em dúvida no método de inclusão e exclusão. E aí, o que acontece na try? Ela não armazena o valor do nó. Ela lida com strings, né, letras, e o tamanho da try, o tamanho do vetor, né, da try, ele é baseado no alfabeto que você está utilizando. Então, se você está usando só letras minúsculas, ele é tamanho 26, e você usa o cálculo do char para poder descobrir a posição dessa letra no vetor. E aí, cada posição dela indica, você cria um novo nó que vai apontar para um novo vetor de filhos. E só falando assim é mais difícil de ver, mas aqui tem o código. E aí, basicamente, os métodos de adicionar e excluir, o adicionar é mais simples, porque você passa a chave, que vai ser adicionada na árvore,
E lembrando que o custo computacional da try, ele é O de M, sendo M o tamanho da palavra, ou seja, independente se sua try tem 1 milhão de palavras armazenadas, o custo de exclusão, de adição, é sempre o tamanho da palavra que você está adicionando ou excluindo. Então, o try, ele tem uma raiz que é um nó vazio, e aí você vai começar sempre a adicionar a partir da raiz, você vai começar a percorrer. E aí, onde você encontra, né, as posições das letras que você está adicionando? Você transforma essa palavra em um array de char para que você consiga saber qual que é o valor daquela letra que você está adicionando. E aí, essa conta aqui é basicamente pegar o C, que é a letra da palavra, e é o valor em char dessa letra. O Java já reconhece isso daqui como um inteiro, como o valor da letra, menos A, que na tabela ASCII é 97. Então, supondo que esse C que você está adicionando agora seja uma letra A conta ficaria 97 menos 97, que resultaria na posição 0 do vetor. Então, você inseriria o A na posição 0. O B 98, que aí ficaria 1, o C 99 e assim por diante. Então, assim você consegue encontrar as posições. Se fosse uma try que aceitasse letras maiúsculas e caracteres especiais, você teria que adaptar a conta de acordo com a tabela ASCII para que essa conta fizesse sentido. Então, você você olharia a letra para saber, né, de quanto até quanto seria o A maiúsculo, o caractere especial. Isso vocês fizeram no exercício ao vivo que o Léo passou, que ele tinha essa questão da letra maiúscula e minúscula. Então, se a letra for maior ou igual a maiúsculo e menor ou igual a Z minúsculo, a conta é feita com o A maiúsculo. Lembrando aqui esse mais 2 e esse mais 28 é para empurrar para a posição certa do vetor. Então, os dois primeiros eram caracteres, as duas primeiras posições. As próximas 26 eram letras maiúsculas e as outras 26 letras minúsculas. Então, voltando aqui no método de adição, você descobre a posição no vetor que a letra vai ser adicionada. E aí, a partir disso, você tem o nó, ele é composto por o vetor de filhos e um marcador booleano que define se aquele nó é uma chave ou não. E essa chave é o que vai marcar aquele nó como uma letra que delimita o final de uma palavra. Então, você vai marcar na posição do vetor de filhos, vai criar um novo nó. E você vai passar para o próximo e assim por diante. E no final, quando você chega na última letra, você marca ele como uma chave, já que você terminou o final da palavra. Então, se você fosse adicionar a palavra mar, a primeira letra seria M. Então, na posição M do vetor, você criaria um novo nó, se não existisse. E nesse nó, você teria a posição A marcada e assim por diante. E o R seria uma chave. O método de exclusão, você tem 3 cenários possíveis quando você vai excluir uma palavra numa try, que é essa palavra é uma chave única, sem prefixos compartilhados, ou seja, se você vai excluir a palavra casa, e ela é uma palavra que só existe sozinha na try, não existe nenhuma palavra dentro dela, uma palavra uma palavra maior do que ela, do qual ela faça parte, você só pode removê-la completamente, de baixo para cima. Se essa palavra, ela faz parte de uma palavra maior, você apenas desmarca a última letra dela. Assim, ela vai deixar de ser considerada uma palavra completa. Essa última letra, que antes representava o final dela, não vai representar mais. Mas a palavra maior ainda vai continuar existindo. E se ela é, na verdade, a maior palavra, mas existe uma palavra menor dentro dela. Então, você apaga somente as letras que estão sobrando ali. A palavra menor continua existindo. E aí, aqui no método, você passa. Aqui, na verdade, é o método privado, né? No método público, você passa a palavra. E aí, aqui eu tô chamando o método privado passando a raiz, a palavra e o index 0 aqui de começo. Aqui é o critério de parada, quando eu cheguei num nó nulo. Mas aí eu vou guiar o meu método a partir de se o meu index, que é onde eu estou agora, é do tamanho da chave, eu marco a chave como falsa e verifico se ele tem filhos. Calma, deixa eu só.
Vou reexplicar esse método aqui, porque eu tenho que lembrar agora o que eu esqueci também. Ok, entendi. Aqui eu tô vendo se o meu index é do tamanho da palavra. Se eu cheguei no último elemento. Se eu cheguei na contagem do último elemento, eu marco ele como eu desmarco ele de chave e retorno esse método aqui que vai verificar se ele tem filhos, ou seja, se ela pertence a uma palavra maior do que ela. Se esse método encontra que, na verdade, ele tem filhos, eu vou voltar aqui e ele tem que. Isso, ele não vai excluir os filhos. Esse método aqui eu tenho que revisar ele porque eu já até esqueci como que ele funciona. Mas depois eu volto. Se vocês têm alguma dúvida nele, se não tiver, eu volto e explico pra Carol depois, pra não perder muito tempo. Não, tudo bom. Tá. Mas Tranquilo. esse filho daí deve ser só verificar se a posição atual que você tá, se todas for nulo, Ele tem que olhar se ele aí, não tem mais filho, né? ué, se não tiver, ele não E ele chama exclui, ele excluir só de mantém novo. lá, só tirar a chave mesmo. Ele chama o atual, o excluir de novo nos filhos, passa a chave, index mais um. Tá, depois eu volto nesse aqui. Mas aí passou no try e arvorenário, a parte de grafos, que tem muitos conceitos. A definição do grafo, né, é vértice e aresta. Então, tem um conjunto de vértices das arestas. Os dois tipos, grafo não direcionado e direcionado. O grafo não direcionado a gente tem arestas e grafo direcionado a gente fala que são arcos. E aí, na hora de representar a aresta, é por chave e os arcos são um par ordenado, então são parênteses. O grafo simples, ele não possui laços, ou seja, não possui self-loop, um vértice não está conectado nele mesmo, e nem arestas paralelas, múltiplas arestas ligando o mesmo par de vértices. Um grafo completo é um grafo simples, onde existe exatamente uma aresta ligando cada par de vértices distintos, e um regular é onde todos os vértices possuem o mesmo grau. Então, todo grafo completo é regular. O bipartido, até tinha mostrado na última live um exercício do LeetCode de grafo bipartido, é quando um conjunto de vértices V pode ser dividido em dois subconjuntos V1 e V2, de um jeito que todas as arestas do grafo conectem apenas um vértice de V1 ao vértice de V2. Ou seja, se eu tenho um grafo aqui, e ele está ligado dessa forma aqui, ele é um grafo bipartido porque eu consigo dividir ele em dois conjuntos de um jeito que dois vértices de um mesmo conjunto não estão ligados. Então, se tivesse uma aresta aqui, já não seria mais um grafo bipartido, nesse caso aqui, se eles estivessem no mesmo conjunto e não estivessem ligados. Ele será bipartido completo se cada vértice de V1 se conectar absolutamente a todos os vértices de V2. Então, isso aqui também é um grafo bipartido, mas ele não é um bipartido completo, porque tem um vértice solto no conjunto. Um grafo complemento é um grafo formado com os mesmos vértices, um grafo complemento, né, de G, G', é um formado com os mesmos vértices de G, mas as arestas são exatamente aquelas que faltam em G para que ele se torne um grafo completo. Então, eu tenho um grafo qualquer, e aí o grafo complemento vai ser aquele que vai colocar as arestas que vão estar faltando para ele se tornar um grafo completo. O grau de um vértice é a quantidade de arestas incidentes no vértice I. Então, no grafo direcionado,
existe o grau de entrada e o grau de saída. No grafo não direcionado, existe só o grau, porque você só tem uma linha, né? Tanto indo quanto voltando é independente. Então, o grau de entrada são as arestas que chegam no vértice e o grau de saída são as arestas que saem daquele vértice. O teorema de aperto de mãos diz que a soma dos graus de todos os vértices de um grafo não direcionado é igual ao dobro do seu número de arestas. O corolário, eu acho muito difícil falar isso, que inclusive eu não sabia o que significava, isso aqui significa que é uma regra que pode ser deduzida de forma óbvia a partir de um teorema, mas que não faz parte do teorema. Só por curiosidade, Stanislaw Dler, eu não sabia o que significava essa palavra. Mas ele diz que o número de vértices com grau ímpar em qualquer grafo não direcionado é obrigatoriamente par. E... enfim. Tem um exercício nesse PDF que usa essa lógica na prática e aí fica mais fácil de entender. Que é esse aqui, ó. Vou resolver isso de uma vez porque é mais fácil de eu explicar o teorema com ele. Um escultor deseja criar um monumento colocando 7 pilares em círculo e ligando cada pilar a exatamente outros 3 pilares por fio de ouro. Explique por que essa estrutura é matematicamente impossível. Então, são 7 pilares, ou seja, 7 nós, ligando cada pilar exatamente outros 3 pilares por fio de ouro. Então ele quer colocar 3 arestas em cada um dos 7 pilares. Então, se a gente volta aqui no teorema, aqui, ele diz que a soma dos graus de todos os vértices, então, cada vértice tem grau 3, e são 7. Então, é 7 vezes 3, 21. 7 vezes 3, 21. É igual ao dobro do número de arestas. O número de arestas é 3, então 21 tinha que ser igual a 6. É isso aí. Então não bate. Eu fiz isso certo? A soma dos graus de todos os vértices. É isso mesmo. E aí não bate. E também não bate com isso aqui. O número de vértices com grau ímpar em qualquer grafo não direcionado é obrigatoriamente par. Então são 7 vértices e ele queria colocar todos os 7 com grau 3. Então não bate também. Porque são 7 vértices com grau ímpar. E não 8. E esse é o exemplo prático que eu tinha para dar. E aí aqui são conceitos de conectividade, né? Passeio é uma sequência arbitrária alternada de vértices e arestas conectadas. Pode ser um passeio aberto com início e fim diferentes ou fechado com início e fim igual. Uma cadeia é um passeio que proíbe a repetição de arestas. Um caminho é uma cadeia que proíbe a repetição de vértices, com exceção do primeiro e do último, se for um caminho fechado. Um ciclo é um caminho fechado, que o vértice inicial é o mesmo do final. E um grafo conexo é quando existe pelo menos um caminho válido ligando cada parte de vértices do grafo. Se for desconexo, ele é composto por 2 ou mais componentes conexas isoladas, que é aquele exercício que a gente resolveu lá atrás do background, que você tinha que identificar os componentes conexos. Sobre ciclos, a cintura é o menor ciclo do grafo, a circunferência é o maior, e a corda é uma aresta que liga 2 vértices não consecutivos que fazem parte de um ciclo. Então, aqui eu tenho um ciclo. Esses 4 vértices formam um ciclo. E a corda seria essa aresta aleatória aqui no meio. Mas ela também faz parte de um ciclo, se for olhar aqui, né? Mas ela é uma corda do ciclo maior, que é esse de trás, esse grandão aqui do lado de fora. E o isomorfismo, que é uma das últimas matérias também. 2 grafos são isomorfos se houver uma bijeção, correspondência de 1 para 1, entre os vértices arestas. E lembrando que as condições que a gente conhece são condições necessárias, mas elas não são suficientes para provar que um grafo é isomorfo. Então, uma questão que pode cair na prova, que inclusive caiu na minha, era o Léo pediu para você provar, acho que a invalidade de 2 grafos
você verifica. Na verdade, ele queria que você fizesse as verificações possíveis para determinar se eles eram isomorfos ou não. Então, as verificações possíveis eram ver se os dois tinham a mesma quantidade de vértices, de arestas, de componentes conexas e a mesma quantidade de graus. Isso aqui são verificações possíveis para você ver se dois grafos são isomorfos e é uma questão que ele pode pedir na prova. Inclusive, ele pediu na minha. E, inclusive, teve aluno que desistiu de fazer a questão e levantou e foi embora porque achou que a questão estava pedindo para fazer as permutações dos grafos para testar as possibilidades e realmente descobrir se eles eram de fato isomorfos, e não era isso. Era ver se eles estavam dentro das principais condições, que são as mais básicas. Então, cuidado com esse tipo de questão. Às vezes é mais simples do que parece. E aí, aqui, representação computacional, eu acho que tá de boa. É matriz e lista. Mas é matriz quadradas, NN, onde a IJ1 se existe aresta, ou se for uma matriz booleana, a IJ true se existe aresta, e zeros ou falso se não existe. A vantagem da matriz é porque a verificação de adjacência é constante, ó, de 1. A desvantagem, porque causa desperdício de memória em grafo esparso. A lista, a vantagem é que o uso de memória é mais eficiente, ocupa menos espaço. E a desvantagem é que se você vai procurar dois nós específicos são adjacentes, você vai percorrer a lista toda. Então é O de N. Alguma dúvida? O Hugo conseguiu fazer o último exercício ao vivo, né? O Léo tinha pedido para revisar. O Pedro não estava na aula. Então acho que nem compensa eu refazer o exercício hoje, né? Ô, Ana, vai só no negócio do aperto de mão de novo, por favor. Uhum. Vai. Aqui. Você consegue tentar explicar de novo, que esse daí eu também não fechei direito, não. Aqui, ó. Eu vi alguma coisa, talvez eu esteja viajando, mas que se tivesse mais de dois vértices com grau ímpar, já era impossível de fazer. Se Não tivesse, sei. tem 3 vértices com grau ímpar, aí já é impossível. Então, mais de dois. Não necessariamente. Só tem que ser par. O número de vértices com grau ímpar precisa ser par. Que é o que tá falando aqui. Se forem Entendi. 4 vértices com grau ímpar, aí é possível. Se forem 3, não é. Então é tipo assim. Deixa eu pensar em. Esse exemplo aqui do Léo, desenha um gráfico com 4 vértices, sendo D1, 3. Esse D dele é o quê? Calma. D1, 3, D2, 2. Cadê o. Não sei se eu desenho, se. Hum, Desenha lá no SquareDraw. aqui acho que eu consigo ver o negócio melhor. Não. Não, é só você tirar print e colar lá no. Ah, faz sentido. Três, tá ali que. São 4 Não, vértices. então, O não, não. 1, 2, o 3 e o 4. Então, eu acho que é D1, D2, D3, D4 é cada vértice. E aí esse É. 3 é 3 arestas, Ah, duas tá. Isso aí arestas. mesmo. Calma. 1, 2, 3, 4. O D1 tem 3 arestas, então ele tá ligado aqui, aqui e aqui. O D2 tem 2 arestas, uma já tá aqui, duas. O D3 tem duas, uma, duas. E o D4 tem duas, uma, duas. Esse grafo aqui é possível. Se for colocar, jogar Não, de. mas o. Então, mas o D3 ele fica com Ah, 3 arestas agora, o entendeu? D3 agora tá com 3.
Não é um grafo possível. Se for jogar na fórmula, olhando na fórmula, acho que fica mais fácil. Mas o somatório aqui é a soma dos graus de todos os vértices. Então, a soma dos graus aqui é 3, 2, 5, 7, 9. É duas vezes o número de arestas de G. Então, tem que ser igual a duas vezes o número de arestas. O número de arestas aqui tem que ser M. Então, o nosso M é 4,5. Não é possível criar 4 arestas e meia. É aqui que o teorema encaixa. E aí, na parte da questão do número de vértices de grau ímpar, é que tem dois vértices de grau ímpar. Então, ele tá encaixando aqui. Não, minto, eu tô olhando no 3 aqui, né? Só tem um vértice de grau ímpar. A conta é basicamente essa. Para você desenhar o grafo usando o teorema, você, na verdade, joga na fórmula para saber quantas arestas você tem. Se você sabe qual que é o grau de todos os vértices e quantos vértices você tem, você jogaria na fórmula para descobrir quantas arestas você precisa. Se der um número quebrado, você já sabe que é impossível, porque não tem como você fazer uma meia aresta. E também você já pode só bater o olho aqui e ver que se tem um número ímpar de vértices com grau ímpar, já não é possível. Se aqui tivesse mais um vértice com grau ímpar, talvez desse. Deu pra entender? Acho que eu peguei. Eu botei fé que é tipo assim, é, o grau total, o somatório dos graus tudo deu 9, aí você vai fazer tipo 2 vezes m, m é 4 arestas, então 2 vezes 4 é 8, então 9 não é igual a 8. Uhum. Não, tá aqui. Aqui eu só passei o 2 pra cá dividindo. Não, mas o m é o número de aresta, né, não? Não é, eu isolei o M e aqui o 2 tá multiplicando o M. Eu passei o M pro lado de cá dividindo 9. Eu fiz, é porque minha letra aqui também não tá Ah, tá. ajudando, né? É 2M Pode igual a crer. 9, M igual Botei a fé, botei 9 fé. sobre 2. É isso aí. Mas também um jeito fácil é bater o olho e ver que tem um vértice só com um grau ímpar. Eu acho que é isso. O que eu tava fazendo com a Carol esses dias é que ela pegou um monte de exercício pra resolver, e aí nos que ela tinha dúvida, ela me mandava mensagem. E aí depois na monitoria a gente revisava. E aí o que acontece? Como já tem, tipo assim, umas 3 semanas, eu acho, que todas as lives são sobre grafos, porque vocês não estão tendo conteúdo novo, é basicamente só grafo. A minha ideia era deixar amanhã para quem tivesse dúvida me chamar e a gente estudar junto, resolver exercício, ao invés de fazer o live coding, porque acaba que eu acho que vai ser mais proveitoso assim. E aí eu vou esse PDF tá no GitHub e eu acho que agora para a prova que vai ser escrita é mais revisar os métodos básicos e os conceitos. Conhecendo o jeito que o Léo faz prova, eu acho que é isso que é o que mais ajuda a estudar. Porque fazer elite code, fazer bical de exercício assim é muito útil para estudar para o exercício ao vivo, né? Agora, para a prova, eu já não sei se funciona tão bem. Mas é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Ou quer que passe por mais alguma outra parte ou algum outro código? Não, tranquilo. Pra mim tá de boa também. Não, você não vai fazer a prova essa semana. É, Nossa, de novo pegando o segundo chamado. véi, pois é. Aí eu tô com medo do que o Leco vai cobrar. Mas Pega a a última prova você da foi bem, não foi primeira. não? Não, eu fui, mas só que, tipo assim, igual no seus ele não tinha cobrado código, né? Implementar código. Aí na segunda chamada ele cobrou. Aí eu não sei o que que vai cobrar, né? Ah, eu acho que ele deve cobrar implementar código nessa segunda prova de vocês no geral. Pelo menos uma questão ou duas. De Ele algum chegou a conceito, por comentar exemplo. sobre isso dentro de sala, né? Porque como tá ficando muito teoria à prova,
Corria o risco da pessoa passar só sabendo teoria. Ele me falou isso também. Sabe aquele arquivo de métodos de grafo? Tem no meu GitHub. Esse aqui, ó. Eu acho que esse aqui é um bom ponto de partida. Esse arquivo grafos métodos aqui, ó, de revisar. Daí tem tipo um negócio de grau, um negócio de ser direcionado, de ser completo, de ser regular, de contar vértices isolados, se tem ciclo. Os tem ciclo eu acho que não cai, não. Mas se é conexo, se tem laço, esse tipo de coisa, eu acho que é uma boa revisar. Deixa eu ver. Esse aqui é de quê? Esse aqui é o arquivo. Não lembro que exercício que era esse. Esse aqui é de trás. Mas é isso aí que eu falei. Eu acho que esses métodos básicos de grafo que, tipo assim, métodos que implementam conceitos. Então, você pega um dos conceitos que seja, alguns desses aqui, ó, e tenta implementar um código ou tenta explicar ele. Eu mandei foto desses exercícios aqui que eu coloquei no coisa pro Léo pra ver o que ele achava. Mas é bem simplesinho esses aqui que eu coloquei, é realmente revisão mesmo. Mas esse aqui de trás, de explicar a lógica de exclusão por dentro de uma palavra que é prefixo de outra também, talvez eu acho que seja uma boa questão. E é isso aí, gente. Aqui, Amanhã. qual que foi o Oi. exercício que o passou? Você tem aí? Qual que foi o quê? O exercício Exercício ao ao vivo? vivo? Tá, Tem. Ele mandou no WhatsApp, depois eu mando pra você. Eu fechou. mando no. Eu upo ali no repositório. Fechou, Não fechou. sei se lá, acho que Beleza. lá não importa, não. Mas era de. Você chegou a ver o exercício? Não, velho, Deixa eu ver se ele tá aqui. ontem, acho que foi ontem ou ontem, velho. Quase que a minha pressão caiu, minha filha. Fiquei brancaço, quase que eu caio. Nossa. Aí eu nem perguntei, não, Romulo, nem ninguém, não. Ah, eu achei que você já sabia qual que era, por isso que eu nem ia corrigir. Porque como eu já. O Hugo conseguiu fazer. E o. Deixa eu parar de transmitir minha tela pra eu pegar ele aqui. Que tem as mensagens do Léo no grupo junto com o negócio. Como eu resolvi ele na monitoria particular da Carol. E o Hugo conseguiu resolver. E o Romulo tava estudando pra. O Romulo, se ele quisesse, eu resolvia com ele depois, que ele também não conseguiu fazer. Gente, cadê esse? Aí eu achei que você já tinha visto, por isso que eu não ia resolver mostrar na live. Mas ele é bem simplesinho aqui, ó. Deixa eu mandar depois. Mas era de encontrar ciclo. Era exatamente o que eu falei que ia cair. Tô Ah, transmitindo? aquele método mesmo de só É, encontrar o ciclo, né? era. Bota, Ele dava o grafo e você dizia se tinha um ciclo ou se não tinha. bota fé, bota fé. Eu juro Ah, por Deus que ele não me contou que ia ser isso, mas sim. eu sabia, eu tinha no meu coração que ia ser isso. Se você quiser que eu te mostre como que resolve, mas acho que você É, o consegue método fazer de isso aqui. encontrar. Não, de encontrar o ciclo. Você só monta o grafo lá e depois só passa aí. Não tinha mais nada além disso, era só isso, só montar o Bota fé, grafo e encontrar o ciclo. bota fé. É, de Deus. E quase que eu não faço ainda. Sério mesmo? Eu Mas fez. coloquei o Elcio no lugar errado. Ah, Acontece nas melhores não, famílias. tipo assim, pelo menos não. Tipo assim, é só achar o ciclo mesmo. Achou um ciclo, foda-se, né? Tipo, não precisa de Uhum. contar quantos ciclos tem, Não, quanto. é só se Ah, achou, retorna true, acabou. bota fé. A Carol não conseguiu fazer, mas o código dela tava indo no caminho certo. Ela, tipo assim, trocou um negócio de lugar ali e aí acabou que deu errado. Mas assim, a lógica tava certa. O do É, Rômulo eu a não lógica é cheguei a aquele ver, mas. negócio lá, né? De você pega, sempre saber o pai, de onde você tá vindo. Você É, já passou naquele negócio, então você achou um ciclo. é. Então, Aí depois eu vou até mandar mensagem pro Rômulo se ele quiser refazer o exercício amanhã. Ou se ele quiser marcar horário amanhã, como não vai ter a live. Amanhã tá mais de boa.
Mas aí é isso aí. Se vocês quiserem estudar amanhã, se tiver algum exercício que vocês conseguiram fazer mais ou menos, ou não conseguiram e quiser que eu reviso também. Porque como assim, eu já tô ficando sem repertório, gente, porque já tem semanas que é só grafo, e aí eu já não sei mais o que que falta revisar, o que que falta passar. Então eu preciso muito do feedback pra saber o que que precisa ser feito, sabe? Porque quando Então, for trocar de conteúdo é mais fácil, né? Principalmente o próximo. O próximo tem muita coisa. Mas eu acho que vocês vão bem nessa prova, eu acho que vocês estão de boa já. Vocês estão sabendo. fechou. É isso, galera. Amanhã vocês podem me marcar pelo WhatsApp mesmo e só vou pedir depois pra preencher o formulário só pra ter o registro de que teve monitoria, se alguém quiser marcar horário. Mas pode mandar no WhatsApp mesmo. Ou se quiser pedir algum material, alguma coisa pelo WhatsApp também. Até. Beleza, valeu. Beleza, falou. Boa Valeu. Falou. noite. Tchauzinho, boa noite.